Isabel Mãe Morada e hoje a gente vai conversar sobre nível de santidade, nível de conversão, aonde a gente está e aonde a gente pensa que está. Pois é, a gente vai falar hoje sobre um ícone entre os discípulos, né, que não só era um dos 12, como também era um dos 3. Era um cara muito chegado de Jesus, aquele fechamento mesmo, sempre que tinha uma missão quase impossível, esse cidadão estava no meio. E chama-se Pedro, né? Simão, mais conhecido como apóstolo Pedro. E a gente vê que ao longo da caminhada de Pedro, a trajetória de Pedro, ele era um cara que muitos pregadores consideram um cara sanguíneo, era um cara assim, caloroso, explosivo, um cara às vezes até meio precipitado. Mas por essas mesmas características você vê nele assim uma pureza muito grande, uma inteireza de coração. E você vê assim que muitas coisas que ninguém tem coragem de perguntar, ele pergunta, que ninguém tem coragem de responder, ele responde, né? Como quando Jesus pergunta, é mesmo? Estão achando que eu sou Elias, que eu sou profeta? E vocês acham que eu sou quem? E Pedro, né, aquela criança que, eu, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Né? Coisa assim, pra ele, tipo assim, lógico, né? Uma coisa óbvia. Só que mesmo essa pessoa que tem essa atitude tão assim assertiva, né? Enquanto discípulo de Jesus, a gente vê que ele dá assim uns furos bravos. E hoje é sobre um furo desse que a gente vai falar. O texto está em Lucas 22, versículos 31 ao 34. Jesus está na última Páscoa, né, e consequentemente na última ceia, é a última ceia que ele toma com os seus discípulos antes dele ir de fato para ser sacrificado por nós. E aí, o Senhor fala com Pedro, né? Lucas retrata isso de uma forma bem curta. E diz simplesmente o seguinte, disse também o Senhor para Pedro, ele está conversando com os seus discípulos acerca do reino de Deus, e aí ele simplesmente vira para Pedro e fala, Simão, eis que Satanás pediu para se andar com você como trigo. E aí Jesus continua, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas Jesus responde, te digo, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conheces. Simples assim. É uma palavra corriqueira, né? A gente está sempre lendo a parte da crucificação de Jesus, mas a gente vai com muita sede para a crucificação de Jesus e não entende essas entrelinhas que existem em volta dessa situação. O que me marcou nesse texto é que diz assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando te converteres. Tipo, Pedro, depois de 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, Pedro ainda não estava convertido. Oi? Pois é, meu irmão, esses caras que a gente acha que era o suprassumo de tudo que Deus fazia, eram os caras assim mais munidos de autoridade e poder. A gente viu que nessa ocasião os discípulos já tinham ido, os 70 evangelizar, e com a autoridade de Jesus eles expulsavam demônios, eles faziam, eles aconteciam. E ainda Jesus me manda uma dessa aqui. Pedro, você tá achando que você vai morrer por mim, Pedro? Pois tu não vai chegar nem ali na esquina, viu? Pedro, tá? Tu ainda tem muita poeira ainda para comer nessa tua vida de cabecinha de bater bife. Meu irmão, o quão longe a gente tá de ser santos diante do Senhor.
Às vezes a gente acha que tá muito santo. A gente começa a se comparar com tanta coisa. Ai, tem assassino, tem pedófilo, tem o quê? A gente se acha santo pra caramba. Porém, esse cara aqui que estava quase assim refletido, né, impregnado da santidade de Jesus, ainda faltava tanto para ele poder aprender, para ele poder amadurecer. A gente vê que de fato ele vai negar Jesus. Depois ele entra num estado assim de amargura tão grande, né? E Jesus vem depois tratar com ele. Jesus vem, cura ele, né? Cura ele desse remorso, esse arrependimento que ele ficou na alma. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes, assim como ele negou 3 vezes. Depois que Jesus já está ressurreto, né? Ele convida Pedro a caminhar sobre as águas e a gente vai ver o quanto de estrada Pedro tem pela frente, um testemunho glorioso. A sombra de Pedro curava, né? Era um homem assim, revestido de poder. A gente lê em Atos, muitos atos de Pedro, enquanto fundador da igreja primitiva, levou a igreja primitiva no peito, na raça. Porém, nos pequenos começos, lá atrás, quando ele ainda era um aprendiz de Jesus, fisicamente falando, né, que depois ele vai ser inspirado pelo Espírito e vai prosseguir na mesma unção. Mas ainda assim, a gente vê, tu quanto te converteres, ainda falta sempre muito pela frente para a gente caminhar, para a gente aprender. Não é teologia que faz uma pessoa ser ungida, não é tempo de igreja que faz uma pessoa ser ungida, não é reconhecimento, né? Certificação que faz uma pessoa ser reconhecida. Tenho tantos cargos na minha igreja. Não é isso que faz uma pessoa realmente ser convertida. É um processo, é uma lapidação constante e a gente tem que estar com o coração aberto para poder receber isso de Deus. Lá em Coríntios, acho que 1 Coríntios 10 fala: aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Então, mais uma vez a gente vê isso. Aquele que pensa estar em pé, você acha que está muito santo, meu filho, mas todo mundo, quando bate um vento, balança igual. Começou a gritaria, quando eu começo a gravar vídeo, começa a gritaria, você já sabe, meu irmão querido, você está aqui comigo há muitos anos, né? Eu vou parando por aqui. Mas fica essa reflexão no teu coração. Santidade nunca é demais. Nós estamos no processo de lapidação constante. Deus nos trata no caminho, a gente não pode parar, não pode se fechar para receber de Deus a correção da nossa rota. E esse processo só termina na glória, né? Quando a gente vai conhecer Deus do mesmo jeito que a gente é conhecido. Porém, sem a paz e a santificação, ninguém verá Deus. É um processo eterno. E a palavra diz que o caminho do justo é como a luz. Começa aquela penumbra de manhã até se tornar pleno como o sol do meio-dia, né? Eu não me sinto ainda plena como o sol do meio-dia. Estou ali no meio da manhã ainda falta muita poeira para comer, assim como Pedro. No dia que eu me converter, quem sabe, vou ver a face do meu Deus, né? Que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Toda a santidade ao Senhor. E é isso, tá bom? Um beijo pra você. Tchau!